Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda a este podcast, que é o podcast mais longevo da internet brasileira. O que acontece? Nós temos um projeto maravilhoso chamado Saudabilize, onde nós temos uma plataforma com centenas de receitas veganas, antioxidantes, desintoxicantes, maravilhosas. Temos eu, chefe Drica, que posso tirar todas as suas dúvidas. Temos a nossa nutricionista e temos também a leitura e o estudo nesse podcast aqui, né? Hoje começamos um novo livro que se chama Lugar de Médico é na Cozinha, né? A cura através da alimentação viva. O autor desse livro se chama Dr. Alberto Peribanês Gonçalves. Ele é doutor em medicina pela Universidade Ludwig Michelin de Munique, na Alemanha. Então vamos lá, vamos começar essa leitura, vamos ver como é, vamos entender sobre essa história de alimentação viva. Acho muito interessante que a gente possa aprofundar nesses conhecimentos agora. Foi uma sugestão de uma das nossas saudabilindas, a Sirlene, que a gente lesse esse livro. Então, aqui estão. É um livro um pouco antigo, quero dizer que tem algumas fotografias que são preto e branco, porque foram produzidos em maio de 2004, né? Esse livro foi publicado em 2006, 20 anos atrás. Então eu vou ler aqui primeiro o comecinho aqui que diz gratidão. Agradeço para todos sempre os pães, pizzas, bolos, tortas e doces, além de outros milhares de alimentos feitos com amor e carinho pela minha mãe amada, Dona Inês. Pelo ensino dos refogados com azeite, cebola e alho, base de nossa culinária ibérica. Pela alegria de servir. As galinhas caipira e aos churrascos com arroz carreteiro feitos com amor e carinho pelo meu pai amado, Coronel Mário, que ensinou também o amor aos animais, às crianças, a plantar árvores, a acender fogueira, a respeitar a natureza, a criar galinhas e cavalos, coletar ovos, extrair leites para a nutrição da família. Agradecimentos extensivos ao avô Celidônio e às avós Marique e Baby, que foram mestres do meu pai. Aos amigos de cozinha aqui na Alemanha, pelas trocas de informação, feijoadas regadas por legítima cerveja branca, pelo ensino de pão integral com trigo moído na hora, além de sopas e pratos deliciosos feitos pela amiga Anne Bucholos. Pelos ensinos de nutrição clínica trazidos pela professora Gabi da UNB, de alimentação vegetariana trazidos pelo amigo médico Marcos Freire Júnior, de Brasília, as deliciosas alacas e arepas e toda a sorte de comida venezuelana, incluindo os hambúrgueres de combis portuguesas e empanadas crioulas, aos carinhosos pratos lanerros, aos restaurantes chineses e japoneses, seus yakisobas, sushis, sakis, sushis e sashimis, acompanhados pelos respectivos sorrisos orientais, aos restaurantes italianos com suas pizzas, pastas al dente, molhos e garçons tradicionais, aos restaurantes familiares árabes com suas esfirras, quibes e kaftas, aos kebabs turcos de rua. A todos os quiosques aconchegantes na porta de hospitais com seus cafezinhos, joelhos, empadinhas, coxinhas e bolinhos. A toda a indústria alimentícia, lanchonetes e bistrôs que se organizaram para produzir alimentos em série. A todos os aniversários regados a refrigerantes, bolos com cobertura de chocolate, balinhas, brigadeiros, cachorro-quente e músicas estridentes. Aos meus professores da Escola Média de Graduação da UCV, em Caracas, da UNB em Brasília, aos colegas de residência em cirurgia da UNB e pós-graduação do Instituto de Pesquisa Cirúrgica de Munique, aos colegas cientistas da Fiocruz, no Rio de Janeiro, aos funcionários, professores e alunos da Universidade Estácio de Sá e UERJ. A indústria de equipamentos de alta tecnologia médica ao desenvolvimento de terapias genéticas, de células-tronco e de drogas cada vez mais seletivas com menos efeitos colaterais. Esforços que vêm sendo efetivos na caminhada do homem, mantendo as famílias unidas por mais tempo. A transmutação e as forças evolutivas, ao meu avô Firmino Peribanês, pela herança espiritual do sítio Nirvana, ao mestre José Rubens pelo primeiro copo de vegetal, a Janaína, que veio com trigo germinado nas mãos, as minhas filhas Maria Vitória, Ana Sofia e Maria, pela alegria de viver, a Maria Luísa e turma do Terapia, a Gabriel Cursens do Tree of Life, a Marli Winkler, da Sociedade Vegetariana Brasileira, a Ludwig Wagner, Rafael, Fábio, Rodrigo, Beatriz, Nino, Gabi, Daniela e aos parceiros da Oficina da Semente. A Jesus Cristo e a Irmandade Essênia em sua vida eterna, ao mestre Hipócrates em sua sempre atualidade,
ao mestre Gabriel e irmãos da União do Vegetal, aos médicos e à arte infinita da medicina, aos que estão chegando. Agradeço todo o amor. É com amor que faço esse livro. É amor sendo devolvido a todos vocês que me formaram como sou, com meus defeitos e virtudes, ensinando a fazer de outra forma o pão, os bolos, os pratos regionais e internacionais, os pratos rápidos, a pensar em nova forma de distribuição dos alimentos, a pensar nova forma de viver, a promover saúde aos doentes e uma vida mais longa e saudável a todos. Devolvo-lhes com gratidão e dentro de suas linguagens a culinária da vida, a mais preciosa de todas as culinárias, manifestação intensa de união entre os homens e o primeiro e definitivo passo no caminho para a paz. Bom, não sei se vocês que estão aqui me escutando estão familiarizados com algumas escolas que ele citou, com alguns termos, mas a Terrapia é uma escola que existe há muitos anos no Rio de Janeiro sobre alimentação viva. Tem muitas outras escolas que ele citou aqui que são realmente muito interessantes, como os Irmãos da União do Vegetal. E assim, tem muitas pessoas que trabalham pela alimentação viva. Então eu achei muito lindo esse trecho dele de trazer essa gratidão tão forte e citando todos, né? Então vamos lá, prefácio. Muito se tem especulado sobre a origem da vida em nosso mundo. À parte as discussões sobre o assunto. Não podemos esquecer que, quaisquer que sejam as descobertas bioquímicas, é o alimento a verdadeira origem da vida. Os primeiros carboidratos formados, assim como os lipídios e as proteínas, constituíram-se na verdadeira origem da vida e permanecem como seus fiéis mantenedores. Assim, quanto mais estudamos os alimentos, mais nos aprofundamos no conhecimento da saúde e da vida. Ao longo dos tempos, o homem aprendeu e desaprendeu a lidar com a comida. Desde tempos imemoriais, quando a refeição era um invento inusitado, sendo vital o armazenamento de gordura e proteína, passando pela conquista da agricultura e pelo domínio da criação de animais para abate, até os dias de hoje, quando há predomínio de alimentos industrializados. Verificaram-se avanços e retrocessos. No abuso da alimentação carnívora concentra-se a base etiológica de diversas doenças, incluindo câncer intestinal e doenças cardiovasculares. Com intestinos de extenso comprimento, não estamos aparelhados adequadamente para o consumo de tecido animal, que tem produção de toxinas muito elevada, especialmente as poliamidas derivadas da composição proteica. Além disso, no preparo de carne são formadas substâncias muito tóxicas, como acrilamida e nitrosaminas, todas conhecidamente cancerígenas. A ingestão maciça de comidas de preparo rápido, intencionalmente conhecidas como fast food, é um fator predisponente para a obesidade e para a diabetes, conforme foi definitivamente comprovado em estudos científicos, em especial publicado em 2005 no prestigioso jornal científico The Lancet. Aliás, é uma constatação epidemiológica a relação entre fast food e doenças cardiovasculares. À medida que as culturas que não tinham esse hábito passaram a tê-lo inadvertidamente, a incidência desse tipo de doença aumentou. O aumento do aparecimento desse grupo de doenças nas estatísticas é uma questão de tempo, da mesma maneira que aconteceu no Japão e em outras culturas que só mais recentemente aceitaram essa alimentação, ao menos em parte. Na alimentação industrializada, mesmo considerando os alimentos vegetais, ocorre a adição de inúmeros produtos que, visando conservar o alimento, acabam por trazer riscos à saúde, por se tratarem de substâncias estranhas ao nosso organismo. É o caso, por exemplo, dos conservantes ácido benzoico e formaldeído, e dos diversos corantes utilizados, muito com um grande potencial carcinogênico. Resta-nos analisar a alimentação à base de vegetais, considerada a mais saudável. Na verdade, diversos estudos sobre a prevenção do câncer publicados na última década mostraram que os principais inibidores do câncer são as vitaminas e os nutracêuticos encontrados nos vegetais. Entre os principais estão o ácido fólico e os carotenoides. A avaliação de numerosos voluntários, em alguns casos por mais de 12 anos, mostrou que aqueles que consumiam maiores porções desses nutrientes, ácido fólico e carotenos, apresentaram mínima incidência de câncer. É sabido que o cozimento desaproveita muitos nutrientes, em especial aqueles mais sensíveis ao calor. É o caso das vitaminas lipossolúveis e as vitaminas A e D, que se decompõem bem abaixo dos 100 graus. Algumas vitaminas do complexo B também são destruídas pelo calor, como a tiamina. Proteínas podem ser desnaturadas pela ação do calor e pela adição de ácidos, como limão e vinagre. Por tudo isso, a busca da racionalização no preparo do alimento tem sido despertada novamente. Que ótimo!
Nesse livro, o colega Alberto Gonzalez nos traz de volta o conhecimento que precisávamos incluir em nossa vida. A utilização dos alimentos vegetais in natura, ou seja, sem sofrer processos de industrialização ou cozimento. A vantagem nutricional é nítida, posto que, como já falamos anteriormente, o preparo pelo calor desperdiça muito dos nutrientes. A retirada da casca, em alguns casos, implica também em perda de importantes parcelas do alimento. Na película da laranja, a parte branca, encontram-se altos teores de vitamina C e do bioflavonoide esperdina, por exemplo. Ao arrancarmos essa película, estamos empobrecendo o alimento. Quem já comeu pepino sem casca sabe que a digestão fica prejudicada. Na casca, encontram-se enzimas que, nesse caso, auxiliam a digestão do alimento. O Dr. Alberto Gonzalez é uma versão moderna do Quixote, porém com alto preparo científico obtido em suas pesquisas e pós-graduações, inclusive fora do Brasil. Sua preocupação com o bem-estar das pessoas é a pura essência do que deve ser a medicina, uma ciência a serviço da mais ampla parcela da humanidade. Disseminando seu conhecimento entre nós, ele presta um inestimável serviço a todos, ensinando o preparo e a utilização dos alimentos, tal e qual eles se apresentam na natureza. Nada poderia ser mais natural. Para os chineses milenares, a saúde está em pratos coloridos. Para os hindus, a saúde começa e acaba na boca. Seja qual for o provérbio adotado, é impossível pensar em medicina sem concentrar muita atenção na alimentação. Você é o que você come. Portanto, comer bem e aproveitar melhor os nutrientes é saúde, é vida. Parabéns ao Dr. Alberto Gonzalez por seu trabalho e pelo convite que nos faz à saúde. Ainda mais nesse momento em que a civilização moderna parece cada vez mais inebriada pela comida pronta, enlatada pelas frituras e biscoitos ricos em gordura hidrogenada, que soturna e lentamente abre-nos inúmeras portas para a doença. Farmacêutico e bioquímico com especialização. Célio Mendes foi quem escreveu esse prefácio. Farmacêutico e bioquímico com especialização pela UFRJ, membro da American Association for the Advancement of Science, membro fundador do Instituto de Medicina Ortomolecular do Rio de Janeiro. Autor do Guia Terapêutico para Suplementação Nutricional e Medicina Ortomolecular. Apresentação. Pode não parecer, mas raras são as chances de um professor universitário da área de saúde trazer suas opiniões até o domínio público. Devotamos uma disciplina quase religiosa à ciência e seguimos um código de ética muito rígido. Tudo o que fazemos ou falamos deve estar ratificado por instituições de respeito, que tenham comprovado em animais de laboratório e em ensaios clínicos determinada manobra terapêutica. Para tanto, passamos anos de nossas vidas dentro de laboratórios estudando fatos concretos da literatura médica, fazendo e refazendo experimentos científicos na tentativa de elucidar processos que desencadeiem ou que possam curar doenças. Alguns de nós nos tornamos professores após dedicarmos décadas de nossas vidas a uma área de conhecimento, e muitas vezes seguimos a carreira docente mantendo-nos ativos no processo criativo da ciência. A soma de todo esse trabalho é chamada de produção científica e inclui a nossa memória, entre aspas. Artigos científicos como autor ou como colaborador, capítulos de livros, visitas a congressos, dissertações de mestrado e teses de doutorado, consultorias, participação em bancas de defesa, de teses e de muitas outras atividades, entre elas novos cursos e aperfeiçoamentos. Se algum leitor quiser saber meu perfil científico, por exemplo, basta procurar o sistema Lattes do CNPq ou procurar na internet por Gonzalez AP ou Microcirculation. Em segundo, surgirão dezenas de artigos e outros tipos de publicações que representam 10 anos de trabalho intenso. Mas todo esse trabalho é como um grão de areia na beira de uma grande praia. Essa praia seria a área de conhecimento da fisiologia de órgãos e sistemas de microcirculação, a qual me dediquei por uma década. O número de artigos publicados sobre essa área, nesses mesmos 10 anos, por colegas de trabalho do Brasil e do exterior, é exorbitante. E se fizermos uma pesquisa sobre os artigos científicos de todas as áreas do conhecimento científico nesse tempo, estaríamos falando de todas as praias do mundo. 10 anos de trabalho dedicados à pesquisa são um grão de areia nas praias de todo o mundo da ciência. Esse número aumenta mais a cada ano. Vivemos uma explosão do conhecimento humano, maior do que em qualquer período da história da humanidade, alavancada por métodos sofisticados e pela ferramenta revolucionária da informática. Após alguns anos de estudos em livros e em artigos científicos, agora com o apoio dos computadores e principalmente com muita prática e com os liquidificadores e processadores, cheguei a esse livro inédito, que preconiza métodos culinários inovadores. Com isso, mantenho meu trabalho criativo e científico dentro da medicina. A maior dádiva que a ciência me ofereceu foi a possibilidade de ser professor.
Certa vez, Dom Pedro II afirmou: se eu não fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre do que dirigir as inteligências e preparar os homens para o futuro. Nobreza à parte, aprendi recentemente que o bom professor não é o que detém mais conhecimentos, mas aquele que consegue passar esses conhecimentos para o maior número de pessoas. Além da docência regular, desenvolvi na cátedra universitária projetos de iniciação científica, uma atividade importante na vida do docente, por ser iniciadora de futuros cientistas. É importante pela grande responsabilidade que abrange, pois estará em nossas mãos, além do treinamento em protocolos, métodos, técnicas, pesquisas de campo, leitura de artigos e estatísticas científicas e o mais valioso de todos os ensinos, a ética. Reside aqui o início de um trabalho que traz em si uma abordagem evolucionista. No exercício da docência em fisiologia, venho me dedicando a ensinar o funcionamento perfeito dos sistemas neural, cardiovascular, respiratório e digestório. Mesmo no ciclo básico, já introduzimos aos alunos noções de algumas efemeridades básicas para que possam entender como a coisa sai do normal para tornar-se doença. O que se torna questionável na atual forma do exercício da docência em medicina é que, sementes adiante, os alunos terão em mão um formidável. O que se torna questionável na atual forma do exercício da docência em medicina é que, semestres adiante, os alunos terão em mãos um formidável arsenal de medicamentos e equipamentos de alta tecnologia diagnóstica e intervencional que os habitarão a desmantelar, interromper, suprimir e mutilar as perfeitas rotas metabólicas dos sistemas fisiológicos que foram ensinados no ciclo básico. Não há sequer uma menção no ciclo clínico de como fazer o regresso ao estado de saúde pela recuperação da fisiologia e do metabolismo normais. A prática alopática cristaliza-se mais adiante na vida profissional, por intermédio de uma fiel e abrangente parceria estabelecida entre a indústria farmacêutica e a de prestação de serviços médicos. Está representado em diversos níveis: pesquisa experimental em animais, terapêutica exploratória em voluntários saudáveis, testes em pacientes selecionados e testes em mais de 2 fases de pacientes, até que novos medicamentos sejam aprovados. Os custos de pesquisa e desenvolvimento de cada molécula ou princípio ativo, uma pequena parte da natureza que estará concentrada em um comprimido, são de aproximadamente 800 milhões de dólares. Somente uma de cada 10 mil moléculas pesquisadas chegará ao mercado. Mesmo assim, a indústria farmacêutica viu seu faturamento anual aumentar de 6,18 bilhões de dólares para 10,3 bilhões de dólares entre 1994 e 1998. Pode-se facilmente concluir que existe grande prosperidade nos meios médicos e industriais, nos quais essas quantias circulam. Infelizmente, o mesmo não se aplica aos que estão doentes, do outro lado do mundo e do balcão, sem dinheiro para comprar remédios. Formam-se, então, vínculos duradouros entre os representantes da indústria de medicamentos e os grupos médicos envolvidos nas mencionadas pesquisas. No Brasil, essa cumplicidade se estabelece na segunda e na terceira fase da terapêutica exploratória, quando os efeitos colaterais ainda não são plenamente conhecidos. Exemplos drásticos são o do Vioxx e do Celebra, que foram trazidos ao país com grandes honras na forma de anti-inflamatórios sem efeitos gastrointestinais, mas provaram, após anos de uso em milhões de pacientes, ser capazes de dobrar os riscos de infarto do miocárdio e de acidentes vasculares cerebrais. Definitivamente, uma triste situação para os que não estão doentes e só podem contar com remédios que, além de caros, são perigosos. Documentos de grandes empresas de medicamentos foram revelados, deixando claro que as multinacionais detêm os conhecimentos da cura da maioria das doenças por métodos naturais ou, entre aspas, fisiológicos, mas obstruem de forma sistemática a divulgação desses. A revelação do seu conteúdo colocaria em xeque o uso da maior parte dos medicamentos conhecidos. Com esse e outros argumentos devidamente comprovados, o Dr. Matthias Raff, médico e cientista, pioneiro no campo da preservação das doenças cardiovasculares e colegas de Linus Pauling, havendo criado com ele a medicina celular, depositou em 15 de junho de 2003, junto à Corte Criminal Internacional em Haia, uma ação contra a indústria farmacêutica e seus investidores, sob as acusações de comércio internacional da doença e crimes que envolvem a promoção da escalada em direção a uma guerra mundial. Na verdade, a indústria de medicamentos detém, mas bloqueia de forma sistemática o conhecimento para a prevenção e a cura das mais diversas doenças, substituindo as terapias naturais, não patenteáveis, por terapias sintéticas patenteáveis e, portanto, lucrativas. O conhecimento da prevenção e da cura das mais diversas doenças
já está disponível ao domínio público. O que acontece é que esses recursos não são utilizados. Muitos são considerados por demais simplórios, outros são vistos como obsoletos, e algumas práticas são até coordenadas, embora sejam eficientes e completamente desprovidas de complicações ou de efeitos colaterais. Já existe, no entanto, uma nova consciência veiculada pela própria diretoria e coordenação de diversos cursos e faculdades de ciência de saúde no Brasil e no mundo, de que os conhecimentos do curso básico podem ser levados ao máximo de aplicabilidade prática ao aluno de graduação, de forma protocolada e, portanto, científica, facilitando uma possível volta às origens, com base acadêmica. O que seria o ideal? As universidades vêm tornando-se os maiores aliados de uma nova tomada de consciência, na qual os medicamentos alopáticos devem ser utilizados apenas na dose e na hora apropriadas. O estudo de moléculas sintetizadas pela natureza não envolve registro de patentes e, portanto, não interessa a indústria de medicamentos. É justamente nas comunidades acadêmicas que os estudos que envolvem essas moléculas podem se desenvolver, nas quais as soluções para a maioria das doenças podem vir à tona, conforme o desejo do voluntarioso Dr. Raff e de um sem fim de simpatizantes ao redor do mundo. Nesse contexto, insere-se a proposta da qual esse livro é apenas um aperitivo, conduzir à mesa de refeições, de forma diária e permanente, os maiores veículos da cura. Compreendam, meus colegas de cátedra, que esse pequeno esboço é um convite a uma nova reflexão. Percebo que serão necessários muitos anos de pesquisa, muitos mais do que os mencionados, até que os conhecimentos aqui vislumbrados tornem-se parte integrante do processo de prevenção e tratamento de doenças. Considera-se assim depositado, com muita honra, esse grão de areia, que se juntará a muitos outros, e quem sabe de alunos do projeto de iniciação científica para fazer parte de uma nova praia de conhecimentos, a medicina integrativa. Certo. Então, achei muito linda essa apresentação, gostei muito da forma poética com que esse autor escreve, né? E vou encerrar essa leitura por hoje e amanhã a gente continua. A gente vai começar, ele explica sobre os princípios do trabalho. Então, eu achei ele muito dedicado, assim, na escrita, né? Então, achei uma escrita muito compassiva, muito querida, né? Não sei se é assim que eu posso chamar. Mas, enfim, tô feliz de estar lendo esse livro, tô empolgada e ansiosa pelos próximos capítulos dessa semana. Espero que você também. Um beijo. Até amanhã.